Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui e hoje tenho a honra de receber o pastor Luciano Subirá aqui. Aproveitei para gravar alguns vídeos com ele e um assunto que me pedem bastante, e a gente tem um público grande de líderes e de líderes de jovens, de líderes de célula que nos seguem, e um assunto que eles procuram bastante é como organizar, como preparar uma pregação. E eu sei que existem muitas maneiras, vários estilos, mas eu queria saber de você como é que é o seu processo de preparar uma pregação, de um esboço. Tá, eu vou aproveitar a conversa, Douglas, para falar de duas coisas que vão convergir na mesa. Primeira é como acontece comigo o processo de construção na fase de meditação, de entendimento. A segunda é como eu tento organizar a exposição. Tá. Né? Porque eu acho que tem essas duas etapas. A gente vai compartilhar o que recebeu de Deus. Como que eu trabalho essa fase do Deus está falando, né? E depois a segunda na hora de comunicar aos outros. Outro dia alguém me perguntou: pastor, eu sei que o senhor lê muito a Bíblia. O senhor já lê pensando no que vai pregar? Eu falei, não. O pregador, principalmente quando ele tem um volume, ele tem essa tentação. Sim. Às vezes Deus começa a falar com a gente já puxa um pedaço de papel, né, para o sermão da pregação do próximo culto, do próximo domingo. Mas o que eu acredito que é importantíssimo é entender primeiro que Deus fala com a gente para que a gente viva. Sim. Então lá atrás, quando eu comecei a estudar a Bíblia com afinco, eu sabia que Deus tinha me chamado para pregar, mas eu não estudava para pregar. Eu estudava porque eu queria entender, depois eu queria viver e só em terceiro lugar ensinar. Aliás, lá em Esdras 7:10 a gente vê que ele dispôs o coração para entender a palavra, para praticar a palavra e para ensiná-la em Israel. Então eu acho que esses três passos é o começo de tudo. Sim. Eu tenho que entender, mas ok, depois de entender, para que eu vou entender? Primeiro para viver, praticar. Depois para compartilhar. Então, eu comecei a estudar mesmo a Bíblia porque eu queria viver a palavra de Deus. Mas alguém me perguntou, então você lê a Bíblia procurando mensagem? Não. Aliás, a maior parte das minhas mensagens não vem quando eu estou lendo a Bíblia. Olha só. Elas vêm quando eu estou orando. Eu acho que isso é uma dica que vale falar para o pessoal. Legal. Jeremias diz o seguinte: invoca-me que te responderei. Para a maior parte dos crentes, a oração é só isso. Ele clama, Deus atende. Mas Deus não parou. Ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O ambiente de oração é um ambiente de revelação. Nos momentos de oração, me vem o que eu chamo de uma semente. Às vezes vem uma ideia, vem um versículo, que é aquele negócio, agarra dentro de mim e não me solta. Então eu começo a trabalhar em cima daquilo. Se é um texto, eu vou ler, reler, vou orar. Se é um assunto, eu começo a pensar. Então, quando essa semente vem, ela vai ter depois uma fase que eu brinco de gestação, de amadurecer o assunto. Sou eu tentando entender a melhor extensão do assunto, a melhor maneira de praticar. Depois de processar bem, né, de ter aquilo na minha vida, comecei a aplicar, a viver, chega um momento que eu entendo, bom, agora deve ser a hora de compartilhar. Eu tenho uma tendência, não sei se você é assim, de mesmo quando eu entendo algo de Deus, mesmo que eu ainda não esteja vivendo, de compartilhar com alguém num a um. Não pregá-la, mas eu compartilho assim, olha que interessante. O que Deus está falando comigo. Aliás, eu já percebi que é algo que eu preciso mudar na minha vida. Quanto mais a gente fala, mais consciência isso gera. Né? Quando a Bíblia diz a respeito de habite ricamente em vós, né, a palavra de Cristo, o texto vai dizer falando entre vós. Uau. Né? Então a gente tem que aprender a estar falando da palavra entre nós, não é só culto e reunião. E aí beleza, Deus está te dando ali um insight, algo que precisa ser mudado, ou uma revelação da palavra. Como é que você organiza então para comunicar? Quando eu comecei a pregar,
eu ouvi a gente dizer que esse negócio de organizar, de preparar é contra o plano e o propósito de Deus. Porque Jesus falou para os apóstolos, quando vocês estiverem diante de reis, não preocupe com como ou o que vocês vão dizer. Naquela hora vos será dado o que falar, será o Espírito Santo falando. Então, alguns usaram isso para fazer uma apologia ao despreparo. Né? Agora, outro dia eu falei para pois é, quando eu estiver diante de rei, eu vou desse jeito. Mas a maior parte do tempo eu não estou diante dos reis, então eu não estou violando nada do que está na Bíblia. Naquela época não se dirigia a um rei de qualquer forma. Então Jesus está dizendo, quando você tiver que falar diante dos reis, não tenham medo da exigência do sistema, porque mesmo que vocês não se prepararam para essa estrutura, eu vou capacitar vocês. Agora, não significa que toda hora a gente tem que chegar, e algumas igrejas elas defendem isso, tudo de improviso. O Espírito Santo na hora move. Eu já preguei muita coisa de improviso. Já teve horas que eu preparei algo acreditando que era de Deus e o Senhor me fez entender, olha, a direção não é essa e a gente, obviamente, tem que ser sensível ao Espírito Santo. Mas eu vi um pastor questionando o outro, porque ele falou que deixava o semestre inteiro as mensagens prontas. Aí, isso era um pastor americano, que os gringos são organizados. Aí o brasileiro falou para ele, não, nós cremos na liderança do Espírito Santo. Ele falou, nós também. O problema é que vocês acreditam que o Espírito Santo só improvisa e nós acreditamos que o Deus onisciente, que sabe o que o culto precisa daqui a 6 meses, pode dirigir antes. Vamos falar de um padrão universal de comunicação. Você assiste um filme, tem um começo, tem um meio, tem um fim. Normalmente se introduz um assunto, se desenvolve um assunto e se conclui um assunto. Quando eu vejo muita gente que tem uma mensagem prática, mas não tem uma conclusão. Aí você diz, o que eu faço com isso agora? Sim. Às vezes não tem um direcionamento prático do que fazer. Quando Pedro prega em Atos 2, porque alguns tudo quer ser bíblico, então vamos ser bíblicos. E ele, no fim do sermão de Pentecostes, ele é interrompido. Então nós não sabemos se o povo não esperou ele chegar na conclusão, ou se viram o que estava faltando, mas eles perguntam, que faremos, varões e irmãos? Qual é o clamor do nosso público, dos nossos ouvintes? Beleza, lindo. Mas se eu faço... E agora o que eu faço com isso que você me falou? Tem que ter conclusão. Né? A gente olha a introdução, Pedro fez bonitinho. O que está acontecendo aqui, eles não estão embriagados. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Né? Ele faz a transição da curiosidade do momento com um texto a partir do qual ele vai introduzir e desenvolver uma ideia. Então, por exemplo, se fosse só Pedro, a gente vai falar, beleza, foi só com ele. Mas você olha o discurso de Estevão, você olha as pregações de Paulo, a gente vê um padrão. Atos 8, quando Filipe encontra aquele etíope, aquele eunuco, ele sobe na carruagem porque ele ouve que o cara está lendo. A leitura era feita em voz alta. Aliás, quando você estiver no seu quarto, essa é uma boa forma de ler a Bíblia também, porque te ajuda a memorizar bem mais. Eles faziam a leitura em voz alta. Ele ouve e pergunta, você entende o que você está lendo? O cara diz, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Tem pessoas que estão num nível tão cru de entendimento na palavra, que não quer dizer que não vai ler. Sim. Mas tem que ter gente ajudando a explicar, e esse é nosso papel. Aí a Bíblia diz que Filipe oferece ajuda, diz, a ajuda chegou. E o texto diz assim, lá em Atos 8, e começando daquela escritura, ele anunciou Jesus. Não quer dizer que só tem que ser dessa forma, mas um dia lendo isso, esse negócio entrou tão forte no meu coração que eu tomei a decisão. Eu não vou pregar uma mensagem sem partir de um texto. Eu quero sempre começar de uma escritura que deu tom, que deu trilho, que deu caminho. Eu acho que até a didática da coisa ajuda. Então, na hora de comunicar, eu começo. Qual é o texto base? O ponto de partida. Ok, tem o texto e tem a mensagem. Como eu vou introduzi-lo? Algumas pessoas dizem que a introdução pode garantir se o público fica com você ou não. Sim. Né? Porque as pessoas hoje em dia têm uma mentalidade tão seletiva que às vezes elas precisam ver qual o lucro. E a questão não é qual o lucro ficar sentado aqui, porque o cara já foi para o culto, o tempo está perdido. Mas qual o lucro da minha mente ficar aqui? Né? Então, a introdução ela ajuda. O desenvolvimento é essencial, né? Mas a conclusão é igualmente importante. Um pregador que me impressionava quando eu era criança, ele é um televangelista chamado Jimmy Swaggart. Foi um dos caras que eu vendo pregar, eu tinha vontade, cara, eu quero ser pregador, porque eu achava ele fantástico. Além dele conseguir falar tanto com o não crente evangelizando, como com o crente ensinando, que é uma combinação difícil. Isso não é qualquer pessoa que faz. Ele tinha uma linha de comunicação
que quando eu comecei a treinar os nossos pastores da equipe, na primeira igreja que eu pastoreei, a turma que queria pregar dizia, pastor, nos ensina. Eu dava uma mensagem do Jimmy Swaggart, na época eu tinha gravado num cassete. E eu dizia o seguinte, vocês vão ouvir a mensagem e nós vamos tentar montar um esboço que ele poderia ter na mão. Então o título da mensagem era Rebelião, Retribuição e Redenção. O título ele me deixava curioso, mas não explicava. Ok. Não dava o spoiler. Não, mas rebelião, retribuição, redenção. E tudo com R, né? Eu fiquei curioso. Cara, qual era o texto? O texto base dele. A rebelião de Coré, Datã e Abirão. Qual era o desenvolvimento que ele fazia? A partir daquela história. A rebelião do homem sempre traz uma retribuição, que é o juízo. A terra abriu, a praga estourou. Mas ou você paga a conta da sua rebelião, que é o juízo, ou você deixa Deus pagar a redenção. Aí ele transporta isso para onde? Para a humanidade. O homem se rebelou contra Deus no pecado. Ele começa a falar então da retribuição, quais são as consequências na vida pessoal, a separação de Deus. Ele entra em elementos de rebelião contra a autoridade dos pais, contra todo o nível de autoridade que Deus estabelece. E depois de explorar isso, ele entrava, ou você paga a conta, ou deixa Deus pagar, e apresentava a obra de redenção de Cristo de uma forma extraordinária. Eu ainda lembro da introdução. Você vê como é. Ele lê o texto para dizer, eu vou falar de Bíblia, mas na introdução ele cita uma frase que os historiadores dizem que Alexandre o Grande mandava um mensageiro para cada cidade antes dele lutar e conquistar. A mensagem dele era, rebele-se e morra, renda-se e viva. E depois de contar essa história que era interessante, prendia atenção, ele dizia, eu penso que nenhuma outra frase expresse tanto o cerne da minha mensagem como a frase de Alexandre o Grande. Cara, você tinha a sensação, estou aprendendo, estou ganhando cultura, estou tendo conhecimento, estou viajando na história. E um cara que não conhecia a Bíblia ouviu um dado histórico, né? Que pescava ele ali. Exatamente. Esse link dele era muito mais para o não crente do que para o crente. Sim. E eu lembro que ele terminava, a conclusão dele era quase apoteótica. Ele terminava com um testemunho. Que assim, eu chorava várias vezes ouvindo aquilo. Ele falava de um tal de bêbado, que o nome era o mesmo dele, um tal de Jimmy. Ele falou, olha, isso aconteceu numa igreja de um pastor que conhecemos, é uma história verídica. E ele falou, naquela época as igrejas ficavam abertas durante o dia, tinha um pouco mais de respeito, não era que nem hoje que só pode abrir na hora do culto. E o pastor que estava durante o dia lendo, estudando a Bíblia, ele percebeu que esse Jimmy era um cara conhecido na cidade, porque era uma cidade pequena, e o Jimmy era aquele bêbado que vivia caído do passageiro. Aquele cara que já não tinha cadastro no sapato, era amarrado com palha, era aquela figura deplorável que todo mundo conhecia. E disse que ele estava estudando, e ele viu o Jimmy entrar na igreja. E ele ficou preocupado, se o Jimmy estiver muito bêbado, pode fazer uma arruaça aqui dentro. E ele meio que ficou de olho. Mas disse que o Jimmy foi até o altar, era a maneira como eles chamavam, diante do púlpito tinha um lugar para ajoelhar. O Jimmy foi até o altar, ajoelhou, e ele repetiu por 3 vezes a mesma frase. Ele dizia, Jesus, eu sou o Jimmy. Ele disse que ele chorava, Jesus, eu sou o Jimmy. Jesus, eu sou o Jimmy. E o pastor ficou emocionado vendo aquela cena e ficou até meio sem ação. Mas o Jimmy levantou, vazou embora rápido. Quando ele se tocou, o Jimmy está indo, eu tenho que fazer algo. Ele correu atrás do Jimmy na rua e não sabe o que foi feito do Jimmy. O Jimmy desapareceu, não viu. E ele ficou alguns dias com aquilo, orando pelo Jimmy, sem saber o que tinha acontecido, dizendo, Deus, eu não posso perder a chance de falar mais do Senhor para esse homem. Um dia ele lê no jornal a notícia de que o Jimmy tinha sido atropelado por um carro, estava no hospital e havia pouca chance de sobrevivência. Então, ele ainda tocado com aquele Jimmy, querendo ter um encontro com Deus, ele foi visitá-lo, entrou no quarto do hospital e ele descrevia a cena que o pastor dizia, Jimmy, sou o pastor fulano de tal. Eu vi algumas semanas atrás você entrar na igreja. Eu vi você dizendo, Jesus, eu sou o Jimmy. E a minha preocupação, você não vai sobreviver. Seu estado é sério. A minha pergunta é, você encontrou Jesus? Você não pode partir disso, dessa vida sem ter encontrado. E diz que com um sorriso enorme no rosto, ele diz, eu encontrei Jesus. Ele diz, nessa manhã, um homem de branco entrou no quarto. Eu achei que era um médico ou um enfermeiro, mas ele era diferente de tudo que eu já vi e de todos. Ele apenas olhou para mim, pastor, sorrindo e disse, Jimmy, eu sou Jesus.
Ele repetiu isso por 3 vezes: Jim, eu sou Jesus. E na terceira: Jim, eu sou Jesus. Ele disse: sim, pregador, eu encontrei. Nessa hora entrava uma música, né, já... Uma dica legal que a gente poderia dar para as pessoas é: ouça pregações e não somente o conteúdo, mas comece a prestar atenção na estrutura, né? Exatamente. Pegue um Hernandes Dias Lopes, né? Pegue o Luciano modelo, Subirá. um modelo. Ouça e além do conteúdo, preste atenção na estrutura. Olha, ele estava na introdução. Olha, ele está desenvolvendo. Olha, ele fez a conclusão. Olha, ele aplicou. Olha a ilustração. Onde ele conta essa ilustração? Isso aconteceu em agosto de 1995. Para mim isso é uma experiência pessoal. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer igual na mensagem. Eu tive um sonho. Isso só me acontecia quando era criança, o que eu vou falar agora. Não ter sonho, mas às vezes a gente estava dormindo e tinha gente conversando perto, os pais. Parece que a conversa entrava dentro do sonho. Eu tinha a impressão que eu estava sonhando aquilo. Mas daqui a pouco que eu estava despertando, eu já estava ouvindo a conversa e dizendo: não é do sonho, eu devo estar acordando, tem alguém. Aí quando acordava, tinha constatação. Por que eu estou falando isso? Eu tive um sonho, uma voz, e era uma voz assim, diferente, eu não sei dizer, não era bonita a locução, a voz era impressionante. Ela era bonita, mas não sei nem explicar em que sentido. A voz falava 3 frases, e ela repetiu 3 vezes seguidas. As frases falava bem pausado assim: ilustre as suas pregações, dê exemplos. Jesus fazia isso. A primeira vez que essas 3 frases falaram, eu tinha a sensação que era sonho. Repetiu a segunda vez as 3 frases de novo: ilustre suas pregações, dê exemplo. Jesus fazia isso. Essa eu acho que não é sonho, alguém deve estar falando. Na terceira vez que as 3 frases repetiram, eu estava acordado, eu sabia que estava acordado. Na época eu era solteiro e dividia o apartamento com outro pastor que também era solteiro. E eu pensei: cara, ele está recebendo algum que você converte em pregador. Ele deve estar recebendo algum pastor. Então assim, eu levantei com a cara minha torta, amassada, em vez de ir para o banheiro lavar o rosto, fui procurar quem que estava conversando. Quando eu vou, a gente só tinha 2 quartos, o meu, dele, um banheiro, uma sala, o apartamento era pequeno. Quando eu vou para a sala e vejo que não tem ninguém, espia a cozinha, nada, o quarto dele, nada, e não tinha ninguém na casa, estava só eu, rapaz, mas bateu um temor no meu coração que eu não consigo explicar. Porque eu sabia exatamente o que eu estava ouvindo, mas até então eu não tinha espiritualizado nada daquilo. Aliás, a maioria das vezes reage assim, eu sempre procuro uma explicação natural. Mas aquilo caiu um temor no meu coração e eu entendi que Deus estava falando comigo. Eu lembro que eu puxei a capa da minha Bíblia, anotei a data 19 de agosto de 1995. Escrevi aquilo. A partir daquele dia, o que eu entendi? A responsabilidade de ilustrar é minha. Sim. A mensagem me vem de Deus. Mas se sou eu que tenho que ilustrar, então talvez sou eu que tenho que organizar. Porque assim, jogar o trabalho tudo para Deus só para o Espírito Santo significa que você não fez um bom trabalho no púlpito, a culpa é do Espírito Santo. Sim. Aquele dia foi entender a minha parte. Então eu orava, dizia: Deus, me ajuda a entender isso, me ajuda a aplicar. Eu comecei a perceber situações que aconteceram na minha vida que Deus permitiu. Outro dia alguém falou: cara, eu acho que Deus decidiu te presentear ao longo da vida com situações para você ilustrar. Porque eu tento contar muita história. Então tem gente que não lembra o título da mensagem. Mas ele diz: a pregação que você fala do seu primo, exato, a pregação que você fala do negócio que aconteceu lá na praia, né? Então eu acho que isso, além de ser importante, porque Jesus usava as figuras que o povo conseguia entender, além de ser importante, também revela a nossa responsabilidade. E para concluir, uma coisa que recentemente eu tenho pensado e tem me ajudado muito é: pense sempre se você vai ensinar ou reensinar. Porque uma vez um amigo falou assim: minha esposa ela é especialista em ensino de adultos. Aí eu falei para ele: mas qual é a diferença, né? É professora, né? Ele falou assim: não, é porque o adulto, para toda a informação que você vai dar para ele, tem que tirar alguma. E a criança, você só ensina. Então, você está falando para a pessoa pela primeira vez sobre Jesus, ou você está falando com alguém que tem uma informação errada de quem é Jesus? Então você tem que ter um trabalho de desconstrução e trazer um trabalho de construção. Se você observar a didática de Jesus, a pedagogia de Jesus, ele usou muito isso. Às vezes, antes de falar o que alguma coisa era, ele começava dizendo o que não era. E uma coisa que o pregador também tem que tomar cuidado
é com o nosso orgulho, com o nosso ego. Por exemplo, às vezes a gente não gosta de repetir mensagem, principalmente nessa era digital. Né? Às vezes preguei um negócio domingo na minha igreja a primeira vez, fui para um evento, estou sentindo falar aquilo, a gente já tinha ouvido, fica até ruim para o pregador. Então a gente não quer ter aquela sensação, mas Hebreus 2 diz, importa que apeguemos com mais diligência as verdades ouvidas. O nosso papel não é só dizer o que as pessoas nunca ouviram, é ficar batendo naquela tecla até que então, às vezes a gente pode até achar uma roupagem diferente, Exato. mas as mesmas verdades têm que ser faladas sempre. De vez em quando digo isso na igreja, eu não criei bons hábitos nos meus filhos, ensinando eles uma vez só. Vou falar uma vez na vida, arruma a cama, arruma o quarto. Você tem que bater até que aquilo vira uma disciplina. E o nosso papel é o mesmo. Então, assim, não se deixe vencer pela pressão de que toda hora tem que ter novidade. Né? A gente tem que levar o pessoal a viver aquilo. Um pregador uma vez se desculpou, ele já estava há meses pregando a mesma mensagem todo domingo. Alguém falou, pastor, nós não aguentamos ver essa mensagem, não dá para mudar. Ele falou, quando vocês praticar essa, eu mudo. Né? Eu acho que isso chega a ser grosseiro, mas tem um fundo de verdade. Né? Então, às vezes a gente quer botar a pessoa, como falar no ano escolar, botar na série seguinte, sem ele ter absorvido nenhum conteúdo. Espero que esse vídeo tenha abençoado você, tenha te ajudado aí na sua caminhada como líder, como mestre da palavra de Deus. Obrigado por você ter participado e eu queria te pedir algumas coisas. Deixa um comentário, divulga esse vídeo para sua galera e também se inscreve aí no nosso canal. Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu! Eu gostei de estar limpo. Eu sou aqui.